A humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. Tá. E daí, essa questão do paradoxo, sempre nessas mensagens espiritualistas, o ideal seria um pouco diferente do que está. Mas se o que está é Deus que está manifestando como está, mas também é Deus criando esse paradoxo de dizer é perfeito como está, mas se puder melhorar um pouquinho, está valendo. Deus não fala para melhorar nada, moço. Até porque não existe. Se tudo está perfeito, por que tem que melhorar? A única coisa que Deus pede, moço, é que se percebam, despertem para si próprios. A única coisa é isso. Não é nem um paradoxo. É um paradoxo quando você complica as coisas e coloca pelo âmbito de visão humana. Tá errado, tem que melhorar. Exatamente. Porém é simples. Não tem o que melhorar, o que é perfeito. Apenas se perceber no processo. Ponto. Se amar como é. Tudo é perfeito. Se dane tudo que é espiritualista. Estou dando uma enxadada nos pés agora, mas entendi. Senão fica sempre, não tá bom, tem que melhorar. Não tá bom, tem que melhorar. É que o que você toma como espiritualista Sim. é ser um cordeiro manso, quieto, sim, parado. E não é isso mesmo. Não ser reativo. É apenas viver. Sim. E contentar com aquilo. Sim, está posto. Está posto. Pronto, simples, né? Tá tudo certo. Não precisa mover montanhas, ter fé de tamanho de um grão de montanha. É até interessante a analogia. A fé de um grão de mostarda já está suficiente, que seria o existir. Agora tu precisa mover uma montanha, então te ferra. Põe energia, estudo e dedicação para virar um ser de luz, que nem dizem. Como é que tu vai mover uma montanha com a fé se não consegue mover nem os teus próprios pés? Sim, alguém através faz. Da fé. Sim, da minha parte seria isso. Alguma outra questão? Sim, Dona Maria, Livro dos Espíritos, questão 918. A humanidade prefere achar culpados o diabo, o pai da mentira. Dona Maria, tem uma situação que o mentor colocou para nós, são uns 90 dias atrás, que se uma noite fria, se todos nós fôssemos moradores de rua, e uma das pessoas achou um sapato, e todos nós estivéssemos de pé descalços, e um de nós achou um sapato que servisse para qualquer um de nós, e essa pessoa colocar nos pés, ele falou assim: vocês matariam no caso do sapato. Eu imagino que nós já vivemos esse quadro, e talvez daquele momento a hoje, não é que eu quero trabalhar a ideia de crescimento, não, mas o que nos difere daquele momento que nós matávamos por um par de sapato e hoje que nós estamos aqui na casa? Um pouco de lucidez, até para chegar a essa proposta, aderir a essa proposta. Mas, moça, como o mentor já disse a vocês, desde que o mundo é mundo, só os pregos evoluíram. A gente nada, em outras palavras. Acordaram para algumas coisas, senão não se colocariam à prova e não se colocariam aqui, nessa proposta. Mas agora tem que revisar os pregos, moço. Então vamos tentar, de forma metafórica, trabalhar. Ao invés de evolução, é o despertar. Despertar.
É o processo interno de despertar. Os pregos são os mesmos. Evoluíram um pouco, mas são os mesmos. Agora basta se dar por conta dos pregos e puxar um por um. Você não tem mais nada. Pensem sobre o que foi posto e a oportunidade que foi dada. Não se culpem e não se julguem, assim como não julguem e não culpem aos outros. É tudo perfeito e posto conforme deveria ser. Unidade. Fecha. Perdão, Michele, eu tinha O trabalho é esse. O trabalho é exatamente esse. Carta para Lúcifer. Ó luz que nos traz a lucidez do espírito, estás longe e perto em uma corrente pertencente ao caos e ao nada, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara. Me alcança além do véu de ilusões e me coloca no caminho traçado pelo Pai. Me auxilias a retornar ao colo amoroso do grande gerador, que há muito tempo que neguei. Agora sei que nada sei, que para te sentir luz vespertina, desenlaçado das verdades deve estar. Em pedaços e tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo do que sempre fui. Em parte dele, devo envergar a sua vontade e caridosamente atender ao seu chamado, colaborando assim com a sua obra. Por amor, venha aos meus irmãos, por amor aos meus irmãos, devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Por amor, venho a ti e me coloco sem condições na frente. Abro meu coração à tua luz. Assim dou mais um passo e me jogo sem medo na escuridão, pois eu sei que minha mão hoje segura tudo, e uma corrente inquebrável de amor. Espírito sem nome. Boa noite. Boa noite. Então, que traz, mas
Temos bastante assunto. Aproveitando a música, e eu já pedi para o colega ali a autorização, é só um estudo de caso, porque o que aconteceu nesses últimos dias ali englobou tudo o que a gente estudou aqui em quesitos, e daí não é culpando eles, mas a gente se via ali também, né? Então eu vou chamar assim de o caldeirão para uma boa briga, né? Como fazer esse brodo grosso assim, então eu posso botar mais ingrediente de um, menos do outro, mas o somatório desses ingredientes daria uma boa briga, né? E a briga pareceu boa assim, não, porque ela se estendeu, né? Então, eu vou botar o que eu vi, né? Que é espelhamento meu, então. Então, eu vi saber, né? Ambos os lados sabiam. E daí, quando o cara sabe de qualquer coisa, ele vai querer defender aquilo, né? Então, quando a pessoa sabe, ela não usa o não sei, né? Que podia neutralizar um pouco. Vi um pouco também nesse brodo de desrespeito, né? Hipocrisia. Às vezes a pessoa dizia, não, mas tu mas eu não sou. Mas a gente conhecia as pessoas e recém tinham falado, mas então a hipocrisia também estava nesse brodo, né? E não estou culpando eles, eu estava me vendo ali e tal. Não doar a razão, né? Parece que defendia a razão e não queria doar, daí a coisa se estendeu. Coragem. Eu até falei para a pessoa, apareceu um com coragem para afrontar, porque até então os outros não tinham coragem de afrontar esse outro que punha uma certa paixão. Também tinha pessoas que se manifestavam dando preferência por um dos lados, né? Não tinham neutralidade e também paixão política, paixão por ideais. Então eu não estou julgando ninguém, eu só estou vendo o que eu vi ali. Vitimização, às vezes um dos lados se vitimizava, eu sou coitadinho, tu está me querendo me bater. Intolerância, bom. Persistência. Persistiam, não queriam largar o osso fácil. Defesa e contragolpe. Então, se um só atacasse e o outro não se defendesse e não contra-atacasse, talvez se daria por perdido um lado e a briga acabava. Mas como se defendia e contra-atacava, a luta perdurou vários rounds, né? Certos e errados. Então, muitos certos e errados sendo defendidos. Espelhamento, talvez um se espelhava no outro e eu me espelhava neles, né? E daí, depois de tudo isso, quem sabe, perdão, reconciliação e um aprendizado em cima de tudo isso, né? Também tinha julgamentos de quem via a situação, né? Então, parece que foi um evento que englobou tudo um pouco que a gente viu aqui, mas que no final está todo mundo vivo, gordo e corado, uma oportunidade de se reconciliar e recomeçar. Mas também não foi um monstro, são coisas que acontecem todo dia por aí, né? Mas Primeira pedra, nunca foi. é isso. Mas o brodo deu bom e a luta deu boa, porque foi botar bastante ingrediente e vontade de fazê-lo, né? Então, sabe o que eu percebi? Eu nem estou no grupo. sim. Eu acompanhei por terceiro. Sim. A coisa. Foi que ali só se ofendeu, só se... Sim. Entrou ali quem quis, porque nós estávamos que nem palhaço para ajudar. Entendeu? Só se feriu, só se atingiu quem quis. Porque a gente só estava dando risada. Porque a gente largava as figurinhas e dava risada. Sim, Então... Só cabe uma pergunta. Como vão usar essa ferramenta agora? Porque tudo faz parte do trabalho.
A senhora sabe que eu confesso que meu objetivo foi tão somente falar de juro bancário, não atentar contra ninguém, contra a empresa. Nossa, o seu objetivo foi impor a sua verdade. Sim, mas e está tudo certo, moço. Você fez o papel que tinha que se fazer, como eu lhe falei ali. Sim, exatamente. Nada que já não tenha acontecido, pelo menos desde que o mundo é mundo. Eu lhe comentei também que eu falei de forma mental com o mentor, e ele disse para mim assim, o seguinte: reconcilia-se enquanto há tempo. Ou seja, Jesus já tinha dito, e talvez eu reconciliar-se comigo mesmo também, para perceber, porque eu acho que o estopim da confusão, eu disse para o cidadão lá que ele deveria falar com o mentor, falar com a senhora, porque ele estava preso nas verdades dele, e talvez eu também esteja nas minhas. Você entendeu? Todos estão, moço, senão não estariam aqui. Então, assim, para acabar com o assunto, nada que já não fosse esperado, nada que já não fosse previsto, nada que já não soubéssemos que ia acontecer. E nada que tenha fugido ao propósito. Apenas peguem a ferramenta que foi entregue e nesse momento, como eu lhe disse antes, o Senhor foi a ferramenta da vez, como todos os outros já foram em algum momento. Pode perguntar para qualquer um se isso já não aconteceu mais de uma vez aqui dentro. E fora. Porque eu acabo falhando, porque eu aprendo que eu tenho que silenciar, que eu não sei, e eu acabo chutando bola, você entende? Isso que eu fico puto, na verdade. Nada que os outros já não tenham feito. Então, assim, a única coisa que tem a se pensar é isso. O que em mim isso espelhou e o que eu posso fazer com tudo que se passou. Com a ferramenta e com todas as percepções que foram entregues. Porque ali cada um teve a sua percepção de si na situação. Simples. E acaba a fofoca. Acaba o escândalo, acaba a briga. Pronto. Certo? Vamos às perguntas? Eu só queria falar que eu me lembrei um acontecimento que aconteceu com uma pessoa também. Daí diz que foi criada a situação para expor o que a gente estava escondendo de nós mesmos, né? Então, eu sou bonzinho, eu sou queridinho, eu sou não sei o quê. Eu estou me enganando a mim mesmo. Daí uma situação faz eu me expor, daí eu consigo me enxergar. A minha hipocrisia é que eu não sou melhor que ninguém, que eu estou no mesmo barco. Mas precisa criar uma situação para isso ficar evidenciado para mim mesmo, que senão eu fico me enganando, né? E foram avisados de que isso ia acontecer. Só não sabiam como, quando, onde, quem. Porém, já era uma situação prevista no trabalho. Lembrem-se que quem coordena sabe melhor do que qualquer um. Sim. Então, procurem buscar o julgamento sobre si próprios dentro disso, não sobre os outros. Não é sobre este moço, não é sobre o outro moço, não é sobre ninguém aqui. É sobre todos. Em si próprio. Lembrem-se que o trabalho é de dentro para fora, não de fora para dentro. Certo? Eu assisti um filme e o que despertou em mim, né? Exato. Esse filme que é artificial, fictício. Exatamente. O que tu entende como a pessoa está com um brilho nos olhos? Ela está iluminada, tipo assim, ou ela vê o brilho dos outros, mas não aquele brilho de se encantar com o mundo, né? Daí tu já começa a se apaixonar, a se apegar, a adorar isso. Mas um brilho nos olhos seria um momento de felicidade?
Depende, moço, para cada um. Sim. Tá. Mas não necessariamente... Alguns veem o brilho nos olhos de raiva, mas é a sua própria raiva refletida no outro. Sim. Geralmente, moço, o que você vê nos olhos do outro não é a alma do outro. É a janela para a sua própria alma. Sim. É o teu reflexo. Tá. E daí, essa questão do paradoxo, sempre nessas mensagens espiritualistas, o ideal seria um pouco diferente do que está. Mas se o que está é Deus que está manifestando como está, mas também é Deus criando esse paradoxo de dizer é perfeito como está, mas se puder melhorar um pouquinho, está valendo. Deus não fala para melhorar nada, moço. Até porque não existe. Se tudo está perfeito, por que tem que melhorar? A única coisa que Deus pede, moço, é que se percebam, despertem para si próprios. A única coisa é isso. Não é nem um paradoxo. É um paradoxo quando você complica as coisas e coloca pelo âmbito de visão humana. Tá errado, tem que melhorar. Tá errado, tem que melhorar. Exatamente. Porém, é simples. Não tem o que melhorar, o que é perfeito. Apenas se perceber no processo. Ponto. Se amar como é. Tudo é perfeito. Se dane tudo que é espiritualista. Eu tô dando uma enxadada nos pés agora, mas entendi. Senão fica sempre, não tá bom, tem que melhorar. Não tá bom, tem que melhorar. É que o que você toma como espiritualista Sim. é ser um cordeiro manso, quieto, Sim. parado. E não é isso mesmo. Não ser reativo. É apenas viver. Sim. Contentar com aquilo. Sim, tá posto. Fica posto. Pronto. Pronto. Simples, né? Tá tudo certo. Não precisa mover montanhas, ter fé de tamanho de um grão de montanha. É até interessante a analogia. A fé de um grão de mostarda já está suficiente, que seria o existir. Agora tu precisa mover uma montanha, então te ferra. Põe energia, estudo e dedicação para virar um ser de luz, que nem dizem. Como é que tu vai mover uma montanha com a fé se não consegue mover nem os teus próprios pés? Sim, alguém através faz. da fé. Sim, da minha parte seria isso. Alguma outra questão? Sim, Dona Maria, o Livro dos Espíritos, questão 918. Ela é um pouquinho longa, mas eu gostaria que, à medida que a gente vai trabalhando ela, a senhora parasse para comentar, por favor. Caracteres do homem de bem. Por que sinais se pode conhecer num homem o progresso real que ele deve ter, que ele deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova na sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal são a prática da lei de Deus, e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Desculpe comentar, mas aqui vai vir também trabalhar sobre o conflito que eu acabei falando com o cidadão lá, talvez. Como a senhora disse, eu sou o todo e todos somos nós, enfim. Mas aqui vai trabalhar tópicos que vêm de encontro ao que nós, enfim. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga na sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei. Se não fez o mal,
ou não fez o bem que podia? Se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que ele fizesse. Que certamente é o que aconteceu lá na confusão. O homem cheio de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição e sacrifica seu interesse particular à justiça. Ele é bom, humano, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou crenças. Se Deus lhe deu o poder da riqueza, olha essas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que o deu, pode retirar. Se a ordem social colocou homens na sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante a Deus. Usa a sua autoridade para elevar a sua moral e não para esmagar o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe, ele mesmo tem necessidade de indulgência. Se lembra de certas palavras do Cristo que aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para que não possa recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita os seus semelhantes e todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que lhe fosse respeitado. Então, acabou, Dona Maria, esse capítulo do livro narrando para que a gente pense sobre o que eu acabei vivendo e fazendo uma confusão imensa no grupo. Mas é como a senhora disse, não se sinta o pior, porque também é orgulho. Moço, primeiro, vamos tirar a parte do homem de bem. Não existe homem de bem e homem de mal. Começa por aí. Existem espíritos experienciando uma oportunidade de se conhecer, de tomar ciência de si. Começa por aí. Segundo, a única coisa que vejo nessa resposta é que tomam por homem de bem seria apenas um espírito lúcido, já não encarnado. Mas ela não trabalha o reconhecimento de Deus, Dona Maria. Ela não trabalha a questão do não fazer ao próximo que gostaria que fosse a si mesmo. Reconhecimento de si próprio. Só será capaz de manifestar isso, moço, essa paz, porque isso é paz, quando conhecer a si próprio, quando perdoar a si próprio, quando amar a si próprio. Interessante essa analogia, não querer reconhecimento do outro e se reconhecer. Sinônimos diferentes. Um é você adular. Não precisa que o outro te reconheça. Sim. Se você se conhece. Se você se perdoa. Entende? Sim. Uma é vaidade, ser reconhecido pelo outro, e não busca se reconhecer que que tem vaidade. Então, a mesma palavra, mas com sentidos diferentes, né? Assim, entendi o que tu disse. Se conhecer, não precisa passar por essa prova do reconhecimento. Se o senhor for seguir na base do que diz, resposta muito bem colocada, por sinal, o senhor vai entrar em uma samsara de cobranças e criar mais verdades, mais cobranças e mais amarras.
Moço, você é o que é. Dona Maria, Comece aceitando. O senhor é vaidoso, o senhor é hipócrita, mentiroso. moralista. Tá tudo certo, moço. O senhor agiu por vaidade, tudo bem, como qualquer outro aqui. Não há um que possa dizer que não agiria por vaidade da mesma forma. Tudo certo, moço. Serviu ao propósito. Apenas aceite e se perdoe. E não seja de bem, não seja de mal, e não coloque adjetivos. O Senhor é ponto. Isso já foi dito, essas não são palavras minhas. Já foi dito aqui, moço. Reconciliar-se enquanto é tempo, Dona Maria. Com o Senhor. Comigo mesmo. Então, e depois com o próximo, possivelmente, né? Só vai alcançar isso no momento em que se reconciliar com o Senhor. Os meus conflitos, as minhas verdades, as minhas... Com o seu egoísmo, com as suas próprias mentiras, com a sua hipocrisia. Olhar para si como é realmente. Processo interno. Processo interno. Sempre foi dito que o processo é de dentro para fora e não de fora para dentro. E está tudo certo. Casualmente, a sua briga se repetiu pelo mesmo motivo que outra briga já começou em outro momento com outras pessoas da casa, exatamente pelos mesmos motivos. Tudo certo, moço? Serviu para que outros pudessem se olhar. E quem sabe sirva para que o Senhor possa se olhar. Porque em outro momento vai ter uma briga igual pelos mesmos motivos e todos vão se olhar e o Senhor vai ter a oportunidade de olhar de fora como outros estiveram no seu lugar em um momento e agora tiveram a oportunidade de visualizar de fora. Tudo certo, moço? A senhora sabe, Dona Maria, que eu tinha, comentado com o mentor que nós iríamos trabalhar o Livro dos Espíritos e também o livro Conversas Espiritualistas, que é o livro da casa, no qual eu Lindomar os autores também, o Josué. E como nada é por acaso e tudo, eu acabei abrindo, entre aspas, assim, espontaneamente, e caiu bem nos temas que também vêm trabalhar a questão que nós estamos trabalhando hoje, da situação toda. E caiu nas brigas. Né? A frase Pai Joaquim de Aruanda. As situações de conflito só servem para testar, ver se você mudou. Mas saiba que quanto mais você avança em direção de Deus, mais situações complicadas vão surgir para te testar. A analogia é que se nós pegássemos um foguete até Deus, e Deus seria o Sol, quanto mais perto dele, mais quente ficaria. Frase de Yoshua. As dificuldades com a família, caras, geram divisão. De falar e interpretar de um jeito, mesmo que seja sem maldade. Sabendo que não tem que comprar briga por ninguém. Não tem que aprender a ficar calado. Eles não pediram opinião. Se eles não pediram opinião, não fale. Porém, se te solicitarem parecer sobre algo, só temos o agora. Não dá para falar amanhã, então não fale. O momento de amar é agora. Isso é exercer o amor. Quando te permitires ou fazer o que ele quiser, isto é amar e amar profundamente ao outro. A única incumbência que você tem é amar. O outro caminho só vai te levar à decepção, principalmente com os mais caros. Apenas ame, todo o resto é desnecessário. Tem também a questão na página... Qual a sua questão sobre isso? Não, aqui veio relatar como a gente
deve ou deveria se comportar, mas ouvindo a senhora, porque a senhora verbaliza para que a gente também entre na cabeça melhor, né, Dona Maria? Porque ler é importante, mas às vezes a gente é um papagaio, ler não entende, ler não entra na cabeça. Estranho que as palavras, de certas formas diferentes, se repetem, né? Com ordens diferentes, mas no mesmo sentido se repetem. E aqui fala que o conflito só serve para testar. E testar, ver se você mudou. E quanto mais você caminhar no caminho de Deus, mais as provas serão até mais fortes para ver se a pessoa... Moça, há 4 anos atrás, como é que você reagiria a essa mesma situação? Uma semana batendo bola. Aí um dia, conversando com o mentor, eu disse, eu acho que já tá mais calmo daí. Não, ele pra mim. Agora já tá mais calma, né? Aí eu... Agora é 3 dias só. Moça, nessa mesma situação, como é que você reagiria em outros momentos? Eu não sei se eu ia bater boca, mas eu ia ficar com raiva com tempo. Cada um de vocês teria reagido de uma forma diferente. Então, não serviu para que se vissem na situação e pensassem, bom, há um tempo atrás, talvez eu reagiria de outra forma. Agora eu consigo visualizar a situação e pensar antes de reagir. Mas muitos certamente ficaram com raiva, incomodados, com vontade de falar algumas palavras, intervir, sem problema algum. Tiveram a oportunidade de se ver novamente, como em tantas outras situações. Entende, moça, o que eu lhe falei? Tá tudo certo. Como se vê se não tivesse a situação, né? Ficaria só na teoria. Só na teoria. Só na teoria. Ah, se acontecesse uma Que situação coisa assim, chata, né, moça? eu me comportaria desse jeito. Daí vem de surpresa para ver, então, e mostrar, né? E seria um tédio, nós iríamos rir do quê? Sim, postando oraçãozinha, que nem aqueles grupos espiritualistas. Aqui é mais punk e é legal. É o que é por trás, moço, que só não mostram, mas fazem a mesma Sim, sim. só de forma velada. Porém, se ler aqui, moço, na parede, o que está escrito ali? Sim. Eu venho para... Seja feliz. Fala ali que vem para mostrar os mentirosos, revelar os mentirosos, não é? Revelar as coisas. A luz nada deixa escondido, moço. Nada. De nenhum. Não se coloque, lembra do que eu lhe falei. Não se coloque acima ou abaixo. Somos todos iguais. Cuidado com a arrogância, todos iguais. Todos passando pelas mesmas situações e momentos diferentes, mas um oferecendo ao outro. Um aqui oferece ao outro a oportunidade de se ver. Nesse momento, o Senhor ofereceu aos outros a ferramenta de trabalho, assim como todos os outros, incluindo a moça. Já ofereceu essa mesma ferramenta? E está tudo certo, moço. Quer dizer, não é casualidade, é talvez necessário, porque vieram temas do Livro dos Espíritos, do Livro da Casa, e tem mais 2 tópicos que eu queria ler para a senhora, certo, que também estão envolvidos com com tudo, né? Caridade. Qual a diferença de doação e caridade? Resposta Estrela da Manhã. Uma doação é qualquer coisa que você doe, a qualquer um que seja. Caridade é quando você faz sem esperar algo em troca.
e você encontra a posição equânime em si, pois não sofre e não agrada pelo feito, e não se agrada pelo feito. Você faz o ato só pelo desejo de louvar a Deus, sem vivenciar o egoísmo, sem vivenciar o desejo, nem que seja o desejo de ajudar. Pai Joaquim de Aruanda. Caridade é não tentar convencer os outros, né? Exatamente, quer dizer, não impor a verdade da gente, né? É não querer o melhor dos outros, é ensinar a pescar e não dar o peixe, e faça tudo sem ninguém saber, pois se já se sabe, você já recebeu o mérito por isso, então você já ganhou a glória material. Então não receberá as bem-aventuranças, paz, harmonia, felicidade, pois senão receberia em dobro. Não se pode querer nada em troca, senão as segundas intenções. A caridade é uma linha muito tênue. A caridade é dar de si para os outros, tirar o que tem dentro de si. Doar o supérfluo não é caridade, é o auxílio incondicional. Só doar roupas que não têm mais uso é lixo, pois faltou tirar de si, tirar alguma coisa mais importante de ti em função ao próximo. Na verdade, estou servindo ao próximo para mostrar que sou bonzinho. E assim ele prossegue. Tem mais? A senhora quer comentar aqui, por favor, dona Maria? Moço, eu não vou lhe dar resposta nenhuma, só uma outra questão. Se tu implora para que nessa encarnação eu te mate, alguém lhe dê a experiência de ser assassinado, para que você possa vivenciar e compreender essa experiência. E o irmão, se colocando ao serviço, vem e lhe mata. Ele não está sendo caridoso? Atendendo o seu chamado? Que esse ânimo de ver as coisas, a senhora sabe, dona Maria, a doutrina, não estou falando, mas a doutrina espírita não trabalha esse aspecto. Ela trabalha, talvez, eu não estou justificando ou me... Moço, né? não precisa responder, moço. Apenas estou lhe entregando outra questão. O que é caridade e o quão amplo isso pode ser? Sim. Subjetivo. Pense sobre isso, moço. Sim, perfeito. Dona Maria tem mais uma questão que fala sobre a casa. A casa. Com relação à casa que tu comentaste, Estrela da Manhã, vocês estão aqui em missão. Irão construir uma casa no bairro pobre dessa cidade. Durante o dia ela vai servir de creche para crianças pobres, para que suas mães possam trabalhar. Desculpa, para que suas mães possam trabalhar. À noite farão trabalhos espirituais. As crianças já aprenderão desde cedo as realidades espirituais para que aprendam a viver em harmonia e com elas mesmas, sem o não sofrer. E sobre a casa que o Sidney Obreiro comentou que estava vendo na pergunta de 6 de março de 18. Resposta Estrela da Manhã. A casa já existe, o Pai já providenciou, mas vocês ainda não estão prontos e ainda não têm merecimento para ela. Falta mais fé, assiduidade e coesão de vocês. Frase Estrela da Manhã. A vontade de vossos mentores, dos que estão aqui, dos que ainda não estão aqui, mas chegarão, é referente à casa. Mas saibam que, em verdade, em coração já se comprometeram com isso.
que é o meu caso. Eu não estava na casa, mas já estava comprometido com o mentor e já estava comprometido com a casa. Eu não havia chegado nesse momento, mas eu ia chegar. Saibam que, em verdade, em coração, já se comprometeram e terão que... já se comprometeram com isso e terão que lutar e buscar, nada esperar, nada querer, nada ser, apenas servir. A proposta de trabalho é de se começar assim, com aqueles que vêm pequenos, crianças, aqueles que têm a necessidade e comprometimento, enquanto há outros que já fizeram essa escolha diferente, para que sejam transmitidos àqueles que são menores e comecem em um mundo de regeneração, para que conheçam as verdades da regeneração, da conciliação, do Espírito. Reflitam bem, pois talvez esta seja a obra dessa reencarnação, ou não talvez apenas a essência de iluminar o Espírito. Então é outra questão que veio exatamente com relação a tudo o que aconteceu, em relação com a casa, em relação com a missão. Já foi dito em outro momento que a casa para os pequenos, Desculpa, doutor. que o trabalho que desenvolve hoje não é para vocês, é para eles. Isso. Quantos pequenos já nasceram dentro dessa casa? E trabalham a sua forma aqui dentro, aprendem. O importante fala também que a missão, talvez, da nossa reencarnação é estarmos na casa, é trabalharmos na casa e assim, melhorarmos com a casa, a gente melhorar com o Não tem aprendizado. nada que melhorarmos, só despertar. Mas- Já são perfeitos. Não, mas a senhora veja, dona Maria, quando eu, Firmino, me vejo dono da verdade, ou dono da minha mudança, esse processo não é o melhor. Não, mas é só um despertar. É só uma mudança de ótica. Já é perfeito. Despertar. Mudança de Só ótica. não se vê assim. É isso que eu quero dizer, que é conhecimento que vem para a gente refletir, para mim, Firmino, que a senhora sabe, e tem que elaborar, tem que trabalhar, e é como eu digo de forma sincera, que eu silencie e que eu traga para mim o eu não sei, em todas as circunstâncias. Que é difícil porque a gente cria as verdades, que se trabalha isso, se faz aquilo, blá. Eu até queria dar um exemplo. Por exemplo, eu acho o Vanderlei um baita pensador. O máximo que eu posso fazer é me aproximar dele e tentar aprender. Você entende? E assim, eu tenho certeza que cada pessoa do seu ofício tem muitas qualidades. E daí eu vou me sentir assim, como que eu vou contestar digamos assim, a habilidade do Lindomar, do trabalho dele, se eu não sei? Você entende? No máximo eu vou me aproximar e tentar aprender alguma coisa dentro da minha cognição, do meu, né? Eu entendo o gênero de prova dele. A profissão dele tem um conhecimento a respeito de política, mais do que eu. Daí quando entra nesses quesitos, daí ele tem mais verdades, mais paixões. Sim, e daí ele é incentivado a defender. Agora eu que sei pouco, não sei nem direito o nome do presidente que está hoje lá, daí eu fico talvez mais tímido, só se eu quiser, mesmo assim, querer ter razão, sem ter informação nenhuma, daí é pior ainda, né? Mas eu só vejo que a tendência é mais dele entrar na discussão política do que eu, por a vivência dele, né? Pela profissão dele e tal. Mas cair talvez num assunto que eu tenho um pouco mais de informação que ele, talvez a tendência era eu de defender o que eu acho que sei, né? As minhas paixões. Então, por isso que ele não se culpa
nesse evento ele tem se manifestado pior do que eu. Não, porque ele tá mais propenso a isso e estavam falando com ele, né? Então que ele não se compare com ninguém, assim, se acha pior. Ninguém se compara, Sim. mas possa se espelhar. Mais alguma questão? Não era isso, Maria. Muito obrigado. Alguma questão? Pode ser? Só um pouquinho. Deixa eu botar o gravador mais perto. Que é pra esse fim mesmo. Aí. Então, tem algumas perguntas do Jamaica. Poderia falar da oração que se faz antes do mentor ou da família chegar, comentar ela? Apenas um lembrete. Essa carta veio como um lembrete do compromisso que assumem quando aqui adentram na proposta. Fala sobre a lucidez que buscam, sobre o compromisso de nada ser, o compromisso do amor aos seus irmãos. De nada saber, ela lembra a cada um sobre o porquê iniciam esse trabalho. Por que estão aqui? Por que se dispõem? Por que se colocaram? Apenas isso. Se quiseres, posso ler de novo. Dentro do contexto. Eu acho que seria legal até postar, na verdade, a carta. Sim. Para que entendam. Mas sim, podemos trabalhar até. Sim. O Cada frase ali tem uma podemos profundidade. trabalhar na próxima semana a carta, porque ela traz esse lembrete do porquê estar aqui, da busca de cada um e do que prometeram quando adentraram essa proposta, do que se propuseram. Então, esse é o propósito, para que antes que iniciemos o trabalho, lembremos do porquê estamos, do porquê iniciamos. O foda-se seria o mesmo que o não sei, tanto faz, o e daí, não tô nem aí, dito para a mente? Quase isso, foda-se, como vocês chamam, seria o vou largar tudo. Chega. Deu. Não aguento mais. Abrir mão, se sacrificar. E todos esses podem se resumir em um simples balançar de ombros, demonstrando desinteresse pelo que se apresenta? Talvez não desinteresse, mas sim apenas o sacrifício de suas verdades. Eu não posso dominar, eu não tenho razão, eu não sei. Vou fazer o quê? Largo na mão de Deus. Mais ou menos por esse viés seria, pelo que entendo. Seria mais ou menos isso. Perceber as formações mentais e as sensações deixa elas passarem sem precisar de resposta. Seria o estágio de quando a gente já não se deixa mais levar. Esse é o serviço? É quando começa a se perceber nas situações e já não precisa ser refém delas. Já consegue exercer o orar e vigiar de forma natural. Além de ser a postura que levamos para o outro lado, manter
manter-se em paz e harmonia seria o serviço e sacrifício? Se manter em paz e harmonia vem do sacrifício de suas verdades. Não é exatamente o sacrifício, mas é o resultado de quando se sacrifica as suas verdades, quando se liberta delas e nada mais importa, nada mais tem o mesmo peso, nada mais te acorrenta. Na discussão, o mentor disse: o outro só quer a vitória, deixa ele vencer, que ele vai parar de te golpear. Tu vai perder, mas É a melhor forma de desarmar. tu perdeu a guerra, mas tu tá apanhando menos, já é lucro, assim. Tu vai querer continuar, tu vai querer a vitória, tu vai ser mais lacranado, assim, tu vai ser mais golpeado. Não seria uma forma de desarmar, seria uma forma de se desarmar. Desarmar a si próprio e se permitir ser livre e libertar o outro. Olhar para o outro e dizer: bom, a tua verdade não me agrega em nada, e a minha verdade menos ainda agrega. Tá tudo certo. Ok. Eu não sei se eu entendi. Aquele filme Matrix, ele lutou com as máquinas lá ao inferno, nunca conseguia. Era sempre luta. Chegou uma hora lá que ele se entregou. E as máquinas tomaram conta do corpo dele. Eu não entendi bem a moral, mas eu entendi assim: eu não vou lutar, se entrega. Quer me matar, me mata. Que nem Jesus lá, sei lá. Daí acaba a coisa. Ou eu vou ficar lutando até quando? Né? Essa é a questão do empate, né? E aí, naquele filme, eu fiz essa associação. Ele chegou lá e se entregou. Quer me pegar? Eu pego. Desculpa a viagem. Até quando vai lutar? Até. Quantas forças? Vai ainda? Mais alguém tem alguma questão? Algo a colocar? Acrescentar? Só para colocar, Dona Maria, a situação toda deu de perceber uma situação, uma colocação que o mentor fala. Nós não queremos o dinheiro, nós queremos o poder que o dinheiro proporciona. E nessa confusão toda também tem o poder de querer imputar a verdade, a minha verdade em relação ao outro, então está definido, eu estou certo ou errado. Né? E daí a questão muito mais interior minha do que em relação a qualquer coisa. Né? O desejo maior, colocar a sua paz em jogo, abrir mão da sua paz sobre o outro, né? para ter razão, para impor a minha verdade sobre ele. E aconteceu essas filmagens aí, entrevistas, né? Esqueci o termo. De política também, o cara falou mal do político que ele defende, eles quase se brigaram, e o cara pensa, ele não estava falando mal dele mesmo ali, ou da mãe dele, estava falando do político lá, e ele quase sai no soco, botava o dedo na cara, diz o que tu falou. E daí quando começa a aflorar a discussão, esse nem ouve mais o que o outro diz. Acho que a mente começa a ouvir o que ela quer ouvir, né? E ele começa a contrapor, daí eles ficam gritando e não dá para entender direito o que estão falando. Quando é escrito, tu consegue ver e ler depois, mas quando tu tá falando verbalmente, os que estão brigando verbalmente quase nem ouvem o que o outro está dizendo. Chega num ponto em que nem sabem o porquê que estão brigando. Isso. É absurdo. Daí quando vê, começou com uma fagulhazinha, né? E foi porque o cara falou mal do político que ele votou, que é... Quando se dão por conta, não faz sentido. Sim, não tem lógica eu ficar brabo por alguém ter falado mal de outra pessoa. Mas a Dona Maria teve uma situação que o mentor colocou para nós, sei lá, uns 90 dias atrás,
que se uma noite fria, se todos nós fôssemos moradores de rua e uma das pessoas achou um sapato e todos nós estivéssemos de pé descalços e um de nós achou um sapato que servisse para qualquer um de nós e essa pessoa colocar nos pés, ele falou assim: vocês matariam por causa do sapato. Eu imagino que nós já vivemos esse quadro e talvez daquele momento a hoje, não é que eu quero trabalhar a ideia de crescimento, não, mas o que nos difere daquele momento que nós matávamos por um par de sapato e hoje que nós estamos aqui na casa? Um pouco de lucidez, até para chegar a essa proposta, aderir a essa proposta. Mas, moça, como a mentora já disse a vocês, desde que o mundo é mundo, só os pregos evoluíram. A gente nada, em outras palavras. Acordaram para algumas coisas, senão não se colocariam à prova e não se colocariam aqui, nessa proposta. Mas agora tem que revisar os pregos, moço. Então vamos tentar, de forma metafórica, trabalhar. Ao invés de evolução, é o despertar. É o processo interno de despertar. Os pregos são os mesmos. Evoluíram um pouco, mas são os mesmos. Agora basta se dar por conta dos pregos e puxar um por um. Obrigado, Se não tem mais nada, pensem sobre o que foi posto e a oportunidade que foi dada. Não se culpem e não se julguem, assim como não julguem e não culpem aos outros. É tudo perfeito e posto conforme deveria ser. Muito bem. Agora parece até a sua consciência, né? Vazia, sem som, nada. Só eu ali dentro.